16, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Eu vou ler só essa última frase para você. E as correntes que prendiam a todos se soltaram. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Nos afirma a palavra que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. E todo aquele que é escravo, que não tem liberdade, ele é aguilhoado. Ele não anda livre, ele não dorme livre. No Brasil, durante o período escravocrata, de muito sofrimento para aqueles que não tinham a liberdade, aqueles que eram roubados de suas famílias na África e eram transportados em navios negreiros com muito sofrimento. Muitos morriam na travessia do mar, do Oceano Atlântico, da África até o Brasil, da África até a América do Norte. Muitos morriam na travessia, doenças, epidemias ceifavam vidas, eram maltratados. Ao chegar, eram expostos em mercado público ali no Rio de Janeiro, como mercadoria. Crianças, moças, homens, mulheres eram vendidos como mercadoria aos senhores, aos fazendeiros, recolhidos nas fazendas, eram açoitados, dormiam em cativeiro, os pés presos, o pescoço no grilhão. Eram castigados terrivelmente, trabalhavam de sol a sol, não tinham direito ao fruto do seu trabalho, não tinham liberdade, não tinham vida. O pecador, aquele que vive no pecado espiritualmente, ele vive exatamente uma situação como essa. Está aguilhoado, está preso. O apóstolo Paulo, instrumento de Deus para levar a palavra aos gentios, ele chega à cidade de Filipos, aonde uma pitonisa, uma moça possessa de demônios por um piton, espírito da serpente, que representava a falsa divindade Apolo, adorado pelos gregos. Apolo que tinha o espírito da falsa profecia, que através, ali na cidade de Delfos, o oráculo de Delfos famoso, o templo edificado a Apolo, ali naquele oráculo, espíritos imundos, espírito de serpente, a serpente tem uma língua dividida, falsa profecia enganava o povo grego, e essa moça escrava era também possuída por esse espírito, era possuída pelos seus donos, porque ela era escrava, 2 vezes escrava, socialmente escrava, espiritualmente escrava. Mas Paulo, vendo a situação daquela moça, ordenou:
aquele espírito imundo que saísse daquela moça, e ela foi liberta. Estando liberta, ela não mais fazia adivinhações. Estando liberta, ela agora tinha paz. Estando liberta, ela tinha alegria. Estando liberta, ela tinha a verdadeira liberdade. Ela se encontrou com o mensageiro da verdade que liberta. Ela se encontrou com aquele que liberta. Ela foi liberta em nome de Jesus Cristo. Ela recebeu liberdade, mas os seus donos, como diz a palavra, havendo perdido a esperança do seu lucro, de continuar explorando aquela cidade, os filipenses, não podendo mais enganá-los através daquele espírito imundo, eles denunciam a Paulo e Silas, dizendo que aqueles homens estrangeiros vinham agora trazendo para eles costumes estranhos, falando de um Deus estranho que não era lícito para eles adorarem. O mundo é assim. Quando tocante às coisas espirituais, o mundo se refugia na lei humana, no legalismo humano, na mente jurídica humana. E o mundo jurídico nas trevas, dissociado da luz, porque só Jesus é a luz. Só Jesus é a luz, faz com que o mundo jurídico mergulhe na impiedade, que decisões tomadas em tribunais sejam contrárias aos princípios do Evangelho e danosas à sociedade, a verdade sendo tornada em mentira, e a mentira sendo distorcida como se fosse a verdade. Isso é antigo no mundo. De modo que a Paulo e Silas é dado a sentença de serem açoitados. Açoitados com varas e presos. E esse castigo era um castigo que era terrível, porque se rasgava as vestes dos condenados. O seu corpo era exposto e alguém vinha com varas. E na lei de Moisés se dizia que era 40 mais menos uma. Mas no mundo romano não tinha isso. Então eram açoitados 40 e em alguns casos muitas vezes mais que isso. De modo que os vergões ficavam nas costas, lacerava-se a pele, danificava-se completamente a coluna. A pessoa ficava quebrado daquela surra que levava, humilhado. E Paulo e Silas foram castigados. Paulo e Silas foram humilhados. Eles eram mensageiros da verdade que liberta. Eles apresentavam o caminho, mas como Jesus, que veio para os seus ali em Jerusalém, Israel, e diz a palavra, ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. Nem todos recebem o Evangelho, nem todos dão ouvidos à palavra de Deus. Eles não recebem a mensagem. Apesar de verem a moça liberta, eles não querem se render aos fatos de que Jesus liberta, de que só Jesus salva, de que Jesus cura, de que Ele transforma, que Ele tira da droga, Ele tira do vício, Ele tira do crime, Ele traz para viver uma nova vida, uma vida em abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo e Silas são recolhidos com ordem daqueles magistrados, como se fossem criminosos. São recolhidos então com muito cuidado pelo carcereiro para que não fugissem. São colocados no chamado cárcere interior. E alguém diz que o cárcere interior era o lugar mais terrível da prisão, era o lugar mais escuro da prisão, era o lugar mais úmido da prisão, era o lugar mais sujo e fétido da prisão, aonde os dejetos da prisão também passavam. Não era um lugar prazível, não era um lugar bom de estar.
Mas sabe, Paulo e Silas nem por isso desanimaram. Nem por isso baixaram a cabeça. Eles estavam com aquela palavra, aquela promessa que o Senhor Jesus fez, dizendo: estarei convosco todos os dias. Não vos deixarei. Olha, quando acusarem vocês, quando por minha causa, por causa do evangelho que está em vocês, disserem contra vocês todos os impropérios e acusações, exultai. Exultai nisso, porque antes de vocês os profetas passaram por isso, porque o próprio Senhor passou por isso. Exultai. Oh, aleluia. O verdadeiro evangelho tem oposição. A carne milita contra o espírito, e a carne não é o corpo, é o espírito que leva o homem ao pecado. A carne é a natureza caída que leva o homem para as trevas. A carne se opõe ao Espírito, porque o Espírito é Espírito de Deus, porque o Espírito é Espírito de santidade. A carne é um espírito de imundícia, o Espírito de Deus é um espírito de vida, e o espírito da carne é um espírito de morte. O Espírito de Deus é um espírito de liberdade, mas o espírito da carne é um espírito de escravidão, de humilhação, de prisão, de opressão. Oh, aleluia. As trevas não têm comunhão com a luz não tem comunhão com as trevas. Aonde estão as trevas é porque tem ausência da luz, porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a luz chega, o inferno recua. Quando a luz chega, as trevas batem em retirada, porque chegou a luz. E Deus é luz, diz a palavra. E se andarmos na luz, como Deus está na luz, diz a palavra, temos comunhão, oh glória, uns com os outros, porque o Espírito de Deus tem habitado naqueles que estão na luz. Temos comunhão uns com os outros, e diz a palavra, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. É a única substância que purifica de pecados, é o sangue de Jesus. Sabe, tudo que é produzido de detergente no mundo é incapaz de purificar de pecados, mas o sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado aquele que vem para a luz. Paulo e Silas são recolhidos ao cárcere interior, mas não estão desanimados. Paulo vai escrever dizendo: perseguidos, mas não abatidos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos. Oh glória! O inimigo vem, o inimigo persegue, o inimigo aperta, o inimigo tenta, mas nós não estamos só. Jesus disse: eu estou contigo todos os dias. Por isso, lá no cárcere interior, a palavra diz que Paulo e Silas não lamentavam, mas adoravam. Por volta da meia-noite é quando dói mais o vergão. Por volta da meia-noite é quando o machucado inflama. Por volta da meia-noite é quando o cansaço chega. Diz a palavra, Paulo e Silas estavam orando. Oh, aleluia! Estavam orando, falando com Deus. Conta para Deus dessa manhã. Conversa com Deus dessa manhã. Fala como é que está o teu coração diante de Deus. A tua vida, a tua família, o teu trabalho. Fala com Deus orando. E eles oravam e eles entoavam hinos de louvor a Deus. Eles adoravam o Senhor, aleluia. Eles adoravam na prisão, eles adoravam no meio do cárcere interior. As trevas que estavam ali eram trevas por falta de luz, de fogo natural, mas havia luz espiritual. O cárcere interior não estava em trevas, o cárcere interior estava sendo iluminado por uma luz. A luz de Jesus estava ali, porque onde chega um servo de Deus, uma serva de Deus, ele não está só, o Senhor está com ele. Aí eles adoravam, e eram dois, e a palavra diz que onde houverem dois ou
três reunidos no meu nome, eu estarei no meio. O que é que eu faço no meio da tempestade? Eu oro e eu louvo, eu oro e eu adoro, eu oro e eu cultuo ao Senhor Todo-Poderoso. Mas os vergões estão doendo. Eles estavam aguilhoados as mãos, aguilhoados os pés. Havia um soldado tomando conta deles. Eles estavam em um lugar terrível, em um lugar sem conforto. O que é que eu faço nessa hora? Eu lembro, o Senhor está comigo. Assim diz o Senhor nesta manhã para você: eu estou contigo, eu estou te vendo. Aonde você está, também está a minha presença, estou eu contigo. E eles adoravam ao Senhor, eles cantavam hinos ao Senhor, e todos ouviam. A palavra diz que os presos ouviam, o carcereiro ouvia. E aonde está a presença tem paz. Aonde está a presença existe uma paz. Uma paz foi enchendo aquela prisão. Uma paz foi tomando conta daquele lugar. Porque as trevas estavam recuando e o Senhor estava presente. Essa paz foi enchendo os corações, e até o carcereiro sentiu a paz. E o carcereiro dormiu em paz, pegou no sono. E a palavra declara: de repente, experimenta adorar. No meio da tempestade, no meio da crise, estão me prendendo, experimenta adorar. Estão me apertando, experimenta falar com Deus. De repente aconteceu um terremoto tão violento. Aleluia! Que os alicerces da prisão foram abalados. Aleluia! Sabe por quê? Esse terremoto naquela prisão é que eles começaram a adorar. E quando eles começaram a adorar o Senhor Jesus Cristo, Ele começou a andar naquela prisão. O Senhor Jesus Cristo, Ele começou a dar uma passadinha naquela prisão. E quando os pés de Jesus tocaram o piso daquela prisão, aquela prisão sentiu o impacto da presença, o impacto da glória, e até os alicerces começaram a sacudir, porque a presença do Senhor estava ali. A prisão começou a sentir o impacto da glória. Jesus, quando disseram para ele: manda essas crianças parar de adorar, manda essas crianças pararem de glorificar, manda esse povo se calar. Aí Jesus disse: se eu mandar esse povo se calar, as pedras vão adorar, as pedras vão glorificar, as pedras vão se mover. E é o que estava acontecendo naquela prisão. As pedras estavam reagindo à presença do Deus Todo-Poderoso. A pedra que é dura, que é indiferente, que não tem vida, ela estava recebendo o impacto daquele que é a vida. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No mesmo momento, diz a palavra, todas as portas, recebe a palavra. No mesmo momento, todas as portas que estavam fechadas. A porta está fechada, eu não consigo passar. Eu estou batendo, mas não abre. Eu estou batendo, mas tem um cadeado, tem um ferrolho de ferro. Mas quando chega a presença, quando você ora, quando você adora, a porta fechada se abre. E diz a palavra: todas as portas se abriram. Todas as portas fechadas foram tocadas pela autoridade do Senhor. Os cadeados se abriram, os ferrolhos se abriram, as cadeias estavam sendo rompidas, porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Aleluia! No mesmo instante, as portas se abriram, as correntes que prendiam, os elos foram rompidos, aleluia, porque onde está a presença do Senhor, tem liberdade. Onde está a presença do Senhor, tem alegria. Onde está a presença do Senhor, as trevas recuam, os pactos de magia negra são quebrados, a prisão do vício é retirada, a boca de fumo fecha. Onde está a presença de Jesus, o mal tem que sair, porque Jesus está a entrar nesse lugar. É a presença de Jesus. Oh, aleluia. Meu pastor diz que crente não tem razão. Mas tem uma coisa, crente tem Jesus.
Você pode não ter razão. Paulo não teve advogado. Paulo não teve razão. Paulo não teve defesa. Silas não teve razão. Silas não teve defesa, mas eles tinham Jesus. Você tem Jesus. Você tem Jesus. Aleluia. Você tem Jesus. Fala com Jesus. Conversa com Jesus. E louva o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu preciso parar. É o tempo, é uma rápida reflexão dentro do tempo. Mas eu quero te falar uma coisa para encerrar. Se você não tem Jesus, oh, aleluia, então você está em prisão. Se você ainda não tem Jesus, está em prisão. Está aguilhoado. Ali naquela prisão só tinha um e outro libertos, Paulo e Silas. Os demais eram, até o carcereiro estava encarcerado. Até o carcereiro era prisioneiro. Só Jesus pode libertar. Oh, glória. Um outro dia, Kennedy, a gente prossegue, não é? Amém? Um outro dia. Mas